Estamos voltando após o intervalo, para a segunda parte da sessão dessa manhã do dia 26, no dia 16, eu vou errar a data, viu? Semana do dia 16 de junho, tornando no item 48, doutor Rodrigo Mineiro, recorrente fazenda interessado aos alimentos. Trata-se de recurso especial de divergência deposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão tal, integrado por acordo de embargos. Vou pular aqui a leitura. Matéria de fundo tratada nos presentes autos é o lançamento de PIS/COFINS. Então, aqui é lançamento, tá? Decorrente da glosa dos seguintes créditos informados na DACOM. A. Insumo sujeito à alíquota 0. B. Despesas realizadas com uniforme e equipamentos. C. Erro na apuração de crédito presumidos. E D. É o que nos interessa, bens utilizados como insumos correspondentes ao quinhão da produção que coube ao parceiro criador. Aqui a gente está falando de uma parceria avícola, né? Muito comum no Sul, a gente está falando do Sul, né? Na minha querida Lajoaçaba, no meio oeste catarinense, a gente tinha muito isso lá. Aquela parte que você manda ração e o pinto para o produtor, né, parceiro, e volta o frango já crescido, pronto para o abate. Uma parte fica para a agroindústria, uma outra parte do frango fica para o parceiro, como pagamento pelo seu serviço prestado. A decisão recorrida por unanimidade de votos deu provimento parcial. O que nos interessa é o C, creditamento dos insumos fornecidos pela recorrente referente à cota parte da produção do parceiro criador. O acórdão 3301. A decisão foi embargada pela Fazenda sob alegação de omissão na ementa sobre insumos referentes à cota parte da produção parceiro criador. Os embargos foram acolhidos para sanar a omissão sem efeitos infringentes. A Fazenda suscita divergência quanto à possibilidade de tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre a totalidade dos insumos adquiridos e repassados aos parceiros produtores de animais. Foi apresentado como paradigma o acordo 3101-001-807. A decisão recorrida, então, concedeu o crédito de tudo, de todos os insumos que foram pagos pela empresa, né, pelo sujeito passivo, enviado ao parceiro criador. A Fazenda Nacional entende que essa crédito não poderia ser sobre a totalidade, como entendeu a decisão recorrida. O presidente da terceira Câmara negou seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. A Fazenda interpôs agravo e foi dado seguimento pelo presidente do CAR. O contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão recorrida por entender que a totalidade dos insumos adquiridos e utilizados na produção de aves foram suportados pela recorrida, sendo que o percentual destinado ao produtor integrado seria apenas o parâmetro para sua remuneração. O sujeito passivo também interpôs recurso especial de divergência quanto aos créditos das contribuições sociais não cumulativas nas aquisições de insumos tributados à alíquota zero. O recurso teve o segmento negado. Foi interposto agravo, que teve segmento negado também. Então, a gente só tem uma matéria devolvida, o recurso da Fazenda, quanto a essa parte dos insumos enviados por parceiro do produtor. Então, no conhecimento eu estou conhecendo, tendo aqui a divergência, a similaridade da questão, entendo que é o mesmo fato analisado, e as decisões paradigma e recorrido entenderam de forma distintas, então eu estou conhecendo do recurso. No mérito, recorrente alega a impossibilidade legal de crédito dos insumos que são utilizados na produção realizada por outra pessoa jurídica, parceiro agrícola, relativa à parcela da produção que cabe ao produtor integrado e por ele é comercializada. A questão da possibilidade de creditamento dos insumos utilizados na parceria agrícola, no caso na avicultura, deve seguir a previsão legal disposta no inciso 2 do artigo 3º da 10.637 e 10.833, que autoriza a apuração de crédito em relação a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Tal dispositivo não autoriza o crédito como insumo de bens destinados à venda por terceiros, o que viabilizaria o direito a crédito utilizado pela recorrida. No presente caso, conforme identificado pela fiscalização, o contribuinte exerce suas atividades de criação de aves por meio de celebração de contrato de parceria
na qual a empresa, parceira proprietária, produz pintos e remete ao parceiro criador, juntamente com ração e medicamentos, e recebe, ao final de um período determinado, parte da criação de frangos. Os parceiros criadores ficam com parte da produção de frango para destinação própria. Portanto, constata-se que parte dos insumos, ração, medicamentos e assistência técnica, utilizados na criação de frangos são destinados ao processo produtivo de frangos que se destinam ao próprio parceiro criador, que se torna o responsável pela venda de tal parcela da produção, e não à recorrida, impossibilitando o direito ao crédito por ela no valor integral. A parcela dos créditos de insumos relativos à produção de frango do parceiro avícola cabe a este, pois se trata do processo produtivo do parceiro e não da recorrida. Essa questão foi enfrentada por esse colegiado em recente julgamento, que reapreciou a matéria trazida no paradigma apresentado e, por unanimidade de votos, manteve a decisão recorrida no sentido defendido pela recorrente. Acordo 9303-011-301, de março de 2021, relator conselheiro Andrada. Aqui eu reproduzo a parte final da ementa lá. Toma cuidado. Oi? Ah, desculpa, eu estava falando com meu filho. Vou tomar cuidado, pode deixar. Com calma, então. A parte final da ementa do acordo do conselheiro Andrada. Nesse caso, o valor do crédito que faz jus à pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe couber. Então, portanto, entendo que a decisão recorrida deve ser revista, visto que nem todos os insumos utilizados na criação de frangos podem gerar crédito para o contribuinte, já que parte deles é destinado ao processo produtivo de frangos que se destinam ao próprio parceiro criador, que se torna o responsável pela venda de tal parcela da produção. Assim, o direito à crédito da recorrida se restringe ao montante proporcional ao quinhão da produção de frangos que, efetivamente, lhe é direcionado para a revenda. Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo o direito ao crédito PIS/COFINS proporcional à parcela da produção de frangos que couber à pessoa jurídica para sua revenda. É como voto, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Doutor, eu peço só um esclarecimento ao doutor Rodrigo Mineiro. Então, o pedido da Fazenda já foi para reconhecer apenas parcialmente o crédito, né? Acompanhe, presidente, o relator. Doutora Tatiana. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Rodrigo. Não, é o relator. Doutor Balcir. Doutor Rodrigo Mineiro, só esclarecimento, o 9303011301, eu votei, foi unânime a decisão? Sim, foi unânime, unanimidade de votos. Mas eu posso confirmar aqui, está no meu voto que isso foi unânime. Deixa eu confirmar aqui, doutor. Doutor Rodrigo Mineiro, eu acho que a Fazenda pediu a totalidade ou não? Isso não seria parcial provimento? Não sei, fiquei na dúvida. Deixa eu abrir aqui para confirmar essas informações, só um instantinho. Mas eu abro divergência com a devida vênia, doutor Rodrigo Mineiro, porque eu entendo que a glosa, em relação a esta parte, pois a empresa vai entregar todos os pintos ao produtor integrado, bem como adquirir 100% dos insumos utilizados na produção da ração. Por isso que ele tem direito à tomada de crédito, por isso que eu discordo da glosa. Eu tenho uma decisão, a 3301-003-936, que serviu de base, então, bem como adquirir sempre os insumos utilizados na produção da ração, fornecendo integralmente aos integrados para alimentação e desenvolvimento de 100% dos animais, que posteriormente são utilizados em sua totalidade na produção da própria empresa. O percentual de 9% é apenas um parâmetro de remuneração do integrado parceiro. Então, nesse sentido, mesmo que porventura, neste acordo da Câmara Superior, eu tenho votado com os demais colegas conselheiros, eu entendo que
devo abrir divergência de acordo com o voto que eu profiro no 3301-003-936 e também minha participação no 3301-004-174, de relatoria do conselheiro doutor Antônio, e nos embargos do conselheiro Marcelo, que é deste processo. Então, abro divergência com a devida vênia, doutor Rodrigo Mineiro, porque a empresa ela fica com 100%. Na verdade, aquilo que é para o produtor, né, é apenas uma referência, apenas uma referência, a empresa que suporta todos os tributos a montante. Por isso que ela tem direito a crédito, no meu entendimento. Ok, só fazendo... para negar provimento. Isso, mantendo o acordo recorrido, exatamente. Isso. Doutor Luiz? Deixa eu só fazer um esclarecimento, presidente, se me permite. A oportunidade de abrirmos a discussão do caso aqui, coisa que não tivemos oportunidade de fazer antes, e as considerações do Dr. Valci são sempre muito profundas. Eu gostaria de poder fazer aqui um contraponto para a gente poder entabular aqui uma discussão que só vai aprofundar o nosso conhecimento. Posso me manifestar, presidente? Eu sei que eu já votei, mas ainda não terminou a discussão. Estou pedindo a palavra. Eu sei que não é o momento, mas só surgiu agora com o voto do Dr. Valcir essa questão. Posso? Sim, doutor Luiz. Doutor Valcir, o que nós estamos vendo aqui é o caso da permuta. E a permuta, nos termos lá do vetusto Código Comercial, ela implicava compra e venda recíprocas. Então, eu parti desse pressuposto para chegar na conclusão. Vejamos como funciona a relação entre a empresa e o produtor, chamado produtor integrado. O que ele faz é o seguinte, ele entrega ração e recebe frango. Tudo isso é permuta. Vamos imaginar que ele estivesse dando dinheiro para o produtor comprar ração. E aí quem estaria vendendo ração seria a empresa. E aí teria que pagar PIS e COFINS sobre o valor da ração vendida para o produtor, e ela não paga, porque ela envia direto. Mas, na verdade, quando eu faço permuta, eu estou fazendo compra e venda. Então, seria o produtor pagando em dinheiro, e com esse dinheiro, o produtor não, a empresa pagando em dinheiro ao produtor, pelo serviço de engordar frango, e o produtor com esse dinheiro comprando a ração da empresa. Aí o valor da ração comporia o faturamento e não compõe, por isso que não dá direito ao crédito. Essa é a grande questão. Quebra-se a cadeia porque ela não vende uma coisa, não recebe faturamento, por algo que ela está entregando, que é a ração. Ela estaria vendendo essa ração. Então, ela não pode ter crédito sobre algo que, quando ela vende, ela não tributa. Essa foi a ideia que eu entabulei. Eu tentei ver o que aconteceria se houvesse fluxo financeiro, ao invés de fluxo apenas de mercadoria. E eu vi que se quebrou um faturamento dentro desse fluxo. Por isso é que eu acompanho o relator e acompanhei o doutor Andrada, porque faz sentido não ter crédito sobre algo que não gerou faturamento. Só para a gente entabular, e depois eu vou ouvir mais coisas do senhor, mas eu não podia deixar de colocar essa questão, porque me pareceu muito importante. Obrigado, presidente. Espero não ter tomado muito... Tem algum esclarecimento para fazer para a gente, doutor Rodrigo? Só os dois questionamentos. Sim, o acórdão do que foi relatado pelo doutor Andrade foi unanimidade. E a questão colocada pela doutora Vanessa, a Fazenda pede essa parte mesmo, é o proporcional, que foi revertido na decisão recorrida. Que esse era o entendimento da fiscalização, apenas a parte que cabia sobre as vendas de frango do sujeito passivo teria um crédito.
e não o frango vendido que ficou com o parceiro, sobre isso não teria. Então, seria crédito proporcional à parte efetivamente destinada à agroindústria, no caso aqui, a ASA. É só esse esclarecimento. Obrigado. Doutor Jorge, como vota? Acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Acompanho o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, presidente. Essa questão a gente discutiu também num caso nesse da Jagua Frangos, né, que o relator foi o doutor Andrada, e ele coloca aqui que existe, né, no contrato de parceria uma divisão de todos os custos proporcionalmente entre a empresa e o produtor rural. Por isso que esse aproveitamento dos insumos seriam proporcionais à parcela da produção que lhe cabe, né, que cabe à empresa. Então, por isso eu entendo o raciocínio do Dr. Valcir, né, dessa questão do creditamento total, mas aqui me parece que o mais adequado seria acompanhar o relator. Então, eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Valcir, que... Esse é o conselheiro Valcir. Perfeito. Item 49, doutor Rodrigo Mineiro, retirado de pauta. 50 retirado de pauta, 51 retirado, 52 retirado, 53 retirado, 54 retirado. Agora tem 55, 56 meus. Vou passar tudo aí para passa, peraí. Noutra oportunidade, vamos continuar a discussão, doutor Luiz Eduardo. O tributo foi suportado a montante. Mas continuamos a discussão outro dia. Obrigado também ao doutor Rodrigo Mineiro por verificar que eu votei de forma equivocada no 9303 aquele. Obrigado. Apesar de 7-1... Não, realmente eu gostaria de entender. A gente vai conversar muito mais, teremos oportunidade. Sim. Vamos desenhar, botar valores aqui no início e no final e tentar e ver o que aconteceria. Né? Isso é muito legal. Isso é discussão da melhor qualidade e eu gostaria de ouvir. O que ele é suportado a montante pelo consumidor final. Somos nós que pagamos. Sim, Até aí, e a empresa daí teria nesse sentido, né? Mas em relação ao IPI, por exemplo, que não respeita a Constituição Federal em relação à questão da não cumulatividade, né? Porque ele é uma não cumulatividade muito restrita, nós teríamos que fazer isso em relação a todos os tributos não cumulativos. Uma discussão, como fala o doutor Luiz Eduardo, botar uma planilha, né, doutor Luiz Eduardo, para verificar no que ponto a legislação ela está sendo inconstitucional, que não é nossa função julgar, né, a inconstitucionalidade, mas a questão da cumulatividade e não cumulatividade desses tributos. E isso demanda muito trabalho contábil, né, que eu não tenho conhecimento, né, para isso. Doutor Valcir. Faremos sim. Essa não cumulatividade no Brasil realmente faremos as planilhas, vai ficar legal. No Brasil a gente tem uma não cumulatividade seletiva, principalmente PIS e COFINS. Exato, doutor Rodrigo. Doutor Valcir, eu estou achando que o 7-1 quer dizer alguma coisa para hoje à noite, hein? Calma que o Internacional vai vencer o teu Atlético, tranquilo. Até porque a gente está sem técnico, daí é mais fácil de vencer. Vamos fazer a votação do item 55, recorrente Fazenda, interessados, Cyber Trading. Relatório. Trate recurso especial interposto pela Fazenda contra decisão tomada no acordo 3201.000.005.571. A ementa é pequena. Empresas comerciais exportadoras podem apurar crédito sobre a aquisição de bens adquiridos com fim específico de exportação,
referente ao exercício 2003. A divergência suscitada refere-se ao direito das empresas comerciais exportadoras ao crédito correspondente aos produtos adquiridos no mercado interno com fim específico de exportação. Recurso especial admitido. Contra razões, o sujeito passivo pede que seja negado o provimento do recurso especial interposto pela Fazenda. Estou conhecendo o recurso, no mérito vai ser disso que o regime da não cumulatividade do PIS/COFINS adota a sistemática base contra base, ou seja, tributa-se o valor agregado, abatendo-se em cada etapa da cadeia a contribuição que incidiu na etapa anterior, para evitar a chamada tributação em cascata, como ocorre na sistemática cumulativa. Acabamos de falar sobre isso, doutor Valci. Não havendo incidência na etapa anterior, não há o que ser abatido, a não ser quando o legislador assim o determina, mesmo que parcialmente, como no caso do crédito presumido, daí o nome presumido da produção rural. Na exportação, conforme já visto na edição da emenda constitucional 33, que instituiu a imunidade do inciso 1, parágrafo 2º do artigo 149, sobre as contribuições de receita, não há incidência. A exportação por parte do produtor pode ser direta ou através de uma comercial exportadora, como ocorreu no caso concreto. Nestes casos, para o produtor exportador, há previsão legal expressa de aproveitamento dos créditos que teria direito normalmente, se a venda fosse no mercado interno, aí tributado. No caso da contribuição para o PIS/PASEP, está no seguinte dispositivo da 10.637. Artigo 5º. A contribuição para o PIS/PASEP não incidirá sobre as receitas decorrentes de exportação de mercadoria para o exterior. 3. Vendas à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. Parágrafo 1º. Na hipótese desse artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado no artigo 3º para fins de 1. Dedução do valor a recolher decorrente das demais operações no mercado interno, compensação com débitos próprios, vencidos ou vencentes, relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita, observada a legislação específica da matéria. Parágrafo 2º. A pessoa jurídica, até o final de cada trimestre no ano civil, que não conseguir utilizar o crédito para quaisquer das formas previstas no parágrafo 1º, poderá solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. Simulemos as operações dos incisos 1 e 3 e suas consequências. Inciso 1. Produtor rural A exporta diretamente para o exterior um produto X, sendo a nota fiscal de saída R$ 1.000. Não há, decorrente desse aferimento de receita, incidência de contribuição. Suponhamos que o crédito advindo das operações anteriores da cadeia produtiva, a que ela teria direito, em decorrência da não cumulatividade, fosse R$ 75. Configura-se a tributação em cascata se não é cobrada a contribuição na etapa seguinte? Não. Então, a regra seria a impossibilidade de aproveitamento dos R$ 75. Mas o legislador optou, nesse caso, por permiti-lo, inclusive por outras formas que não a simples dedução do valor a recolher decorrente das operações tributadas, quais sejam a compensação com os tributos ou até, esgotadas as possibilidades e observadas determinadas condicionantes, seu ressarcimento em espécie. Inciso 2. Produtor A quer exportar o mesmo produto X, mas opta por razões logísticas ou outras que sejam fazê-lo através de uma comercial exportadora, há que ser, então, com fim específico de exportação, e da saída, suponhamos, pelo menos R$ 1.000, pelos mesmos R$ 1.000, há incidência de contribuição decorrente dessa receita? A lei também diz que não. A comercial exportadora, assim, tem algum crédito advindo da tributação na etapa anterior? Por mais leigo que seja o inquirido, por óbvio que não. Então, não teria o legislador por que dizê-lo,
pois seria patente duplo aproveitamento do mesmo crédito, advindo das etapas anteriores à produção do item revendido. Aí alguém poderia dizer o seguinte: se não precisa, por que o legislador fez via Lei 10.865, artigo 3º da lei? Do valor apurado na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a, parágrafo 2º, não dará direito a crédito ou valor. 2. Da aquisição de bens ou serviços não sujeitos a pagamento da contribuição, Para o mercado externo, é que não foi. Já havia vedação indireta ao ser admitida a utilização por quem vendeu à comercial exportadora. E não nos olvidamos do artigo 7º da Lei 10.637. Artigo 7º. A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídica com fins específicos de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 dias, contado a data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não comprovar seu embarque para o exterior, ficará sujeito ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora. Parágrafo 2º. No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá deduzir do montante devido qualquer valor a título de crédito do imposto do IPI ou PIS/PASEP, decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objetos de incidência. Assim, nem pagando, a comercial exportadora tem direito ao crédito, pois ele foi garantido a quem lhe vendeu, com fim específico de exportação, eximindo-se o vendedor da responsabilidade pela efetiva exportação. Tanto é que ele não tem que se tornar o crédito. À vista do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda. Doutor Luiz Eduardo. Acompanhe, presidente, o crédito do exportador, não da comercial exportadora. Exportador produtor e não da comercial exportadora. Isso. Doutora Tatiana. Presidente, eu peço vênia, porque assim, o ponto, pelo menos que foi colocado pelo acordo recorrido, que eu concordo, é que a gente está tratando de crédito referente ao 4º trimestre de 2003, né? Inclusive foi por unanimidade de votos, né, que foi dado provimento na turma ordinária. E aí, como se trata de créditos referentes aos fatos geradores de 2003, o que foi trazido que a MP 135 de 03, convertida na Lei 10.833 de 03, em seu artigo 6º, dispõe, né, que a COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes de operações de vendas da empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. E esse texto entrou em vigor a partir do 1º dia do mês seguinte ao que completa o prazo nonagesimal, né? Conforme estabelecido no artigo 68 da MP 135, ou seja, 1/2 de 2004, em razão de a medida provisória ter sido publicada em 31/10 de 03, né? A Lei 10.833/03, com vigência reafirmada para 1/2 de 04, dispôs no artigo 93 que essa lei entra em vigor na data da sua publicação a partir de 1 de fevereiro de 2004. Então, a introdução da vedação prevista no parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.637, pela Lei 10.865 de 04, que foi publicada em 30/4/04, com vigência a partir de 1/8/04, de creditamento sobre bens adquiridos não sujeitos ao pagamento das contribuições, né, que inclui a situação de bens adquiridos com fim específico de exportação, indicando que a regra geral de aquisição de bens não sujeitos ao pagamento também não possui vedação anteriormente à introdução, né, das referidas leis, aí realmente ele traz o artigo 37, o 46, tal, que hoje realmente é o que está vigente. À época, então, não existia dispositivo, né, que vedava esse creditamento, tão pouco dispositivo que isentava esse evento, né?
Então, aqui o relator trouxe que tem-se, então, que o creditamento sobre as aquisições com fim específico de exportação para o PIS era possível para os créditos apurados no exercício de 2003, em razão de alteração legislativa que passou a vedar tal creditamento somente ter ocorrido no exercício de 2004. Então, por isso que o acordo recorrido por unanimidade votou por dar provimento ao recurso do contribuinte, né? Por quê? Porque ele pegou e fez esse corte, né, da legislação, porque realmente a gente está tratadores anteriores a 2003. Então, nesse sentido, eu peço vênia ao relator e para negar provimento ao recurso da Fazenda. Doutor Rodrigo Mineiro. Doutor Luiz pediu a palavra? Então, só levantar a mão mesmo. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Valcia. São duas notas. Parabéns pelo voto, doutor Rodrigo. Excelente voto. E parabéns pelo exercício da simulação feita aqui. Eu lembro quando eu lhe conheci na Câmara Superior, que eu estava substituto, nós conseguimos, nos intervalos, conversar, né, a questão da tributação não cumulativa e a questão da tributação sobre a tributação quando é produtos destinados ao mercado internacional. Mas com a devida vênia, eu entendo de acordo com o recorrido quanto à legislação, então fico voto com a divergência, doutor Rodrigo. Mas seu voto está excelente, tá? Para discutirmos muitos dias, né, doutor Luiz Eduardo? Excelente voto, excelente voto. E é um esforço muito grande que o senhor fez aqui no voto de fazer as simulações. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer essas simulações, e aqui está muito bem construído. Doutor Jorge. Acompanho, presidente. Já julgamos essa matéria. Doutora Érica. Acompanho a divergência, né? O voto do Leonardo está muito bom, então acompanho. Voto do Leonardo 3401. Doutora Vanessa. Como nós já votamos em outras ocasiões, inclusive os paradigmas juntados são julgados da nossa turma, né? Eu vou acompanhar a divergência. Eu não discordo que aqui não haveria o direito ao crédito para comercial exportadora, mas que essa vedação só veio posteriormente a 2013, a partir de 2004, né? E aqui, como no quarto trimestre de 2013, eu acompanho a divergência no sentido de que ainda não haveria essa vedação. Tá, só estou acabando de ver aqui se é crédito. Sim, é crédito. Então, o resultado vai ser proclamado da seguinte forma. Pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, vencidos os conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. O item 56 está aberto também aí. Só vou conferir se é o mesmo. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, alguém muda o voto? Então, o item 56 fica dado provimento pelo voto de qualidade, vencidos os conselheiros Tatiana, Valcir, Érica e Vanessa, que negavam o provimento. Item 57 da pauta, também de minha relatoria. Já está na pasta também? Deixa eu ver. Tá. Esse é chato. Relatório. Trate de recurso especial de divergência deposto pela PGFN contra acórdão 3301, do Valcir, 006.882. Ementa
não se confundem com a não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero as exclusões da base de cálculo, aqui tem dívidas cooperativas, pelo que as receitas devem ser consideradas como tributadas pelas contribuições para fins do cálculo percentual de rateio dos créditos que podem ser ressarcidos ou compensados, que apenas prestam a deduzir o valor a pagar. Rateio proporcional. As receitas financeiras submetidas à alíquota zero integram o montante da receita bruta total para fins de cálculo percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser ressarcidos, compensados, que apenas prestam a deduzir o valor a pagar. Espera aí que eu vou aumentar aqui o tamanho da letra, que a idade já prejudica de ler. Ao recurso especial, inicialmente foi negado seguimento. Decisão que foi revertida em agravo, relativamente à matéria, inclusão da receita financeira no cálculo do rateio proporcional. Eu estou conhecendo do recurso conforme agravo, que pese não ter conhecido em parte lá atrás. No mérito, inclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional, a jurisprudência desse turma está espelhada nesse recente acordo 9303 011-297-2021, do doutor Valcir. Diz o doutor Valcir. Vou ler a ementa aqui e não devo ler o voto. O doutor Valcir diz: crédito de COFINS, rateio proporcional, receitas financeiras, alíquota zero, inclusão no conceito de receita bruta total. O artigo 3º, parágrafo 8º, inciso 2 da Lei 10.833, não fala em receita bruta total, sujeito a pagamento da COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita bruta total. Receita bruta total, para fins de rateio proporcional dos créditos PIS/COFINS. Aí o doutor Valcir desenvolve o voto. Eu não vou ler o voto todo. Tá? E com base nesse voto do doutor Valcir, que eu estou usando integralmente como razões desse dia, estou negando o provimento do recurso pela Fazenda. Doutor Luiz. Presidente, eu acho que eu também tenho decisão nesse sentido. A própria Receita Federal reconhece não confundir que o rateio tem que ser feito entre aquelas despesas que não são comuns, que são comuns. As que não são comuns ficam fora. E é claro que a receita financeira é comum a toda a atividade. Então, eu acompanho, presidente. Senhor. Isso. Tem uma solução de consulta da Receita sobre isso. Exato, ela reconheceu. Doutora Tatiana. O relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator. Doutor Valcir. Doutor Valcir, o voto é 100% seu. Com o doutor, voto com o relator. Doutor Jorge. O relator. Doutora Érica. O relator. Doutora Vanessa. Só um minutinho, presidente, deixa eu só confirmar que eu votei. Você pode abrir divergência, se quiser. O crédito, tal. Em que pese, Não. acho que o senhor não fará. Acompanho o relator. Só estava confirmando o resultado do outro. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso. Item 57, proclamado o resultado. 58, mesma coisa. 59, 50. É repetitivo daqui para frente, tá? Então, é replicar o resultado. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Fico olhando, vai parar aqui no meio. 68, 69, 70.
Deixa eu olhar aqui no cabeçalho até onde que vai. Porque são dois iguais. 82, se não me engano, presidente. Do 58 ao 82, tá? Eu vou repetir do 58 ao 82, esse mesmo resultado. 83, tá vendo que 83 é igual, só que diferente. E tem 83. Eu já coloquei isso na pasta? Acho que não, né? Não, vou colocar na pasta, peraí. Peraí que eu vou ter que ler. Espera um minutinho que esse eu vou ter que buscar lá na pasta. Ó. Esse é o último, né, presidente? Sim. Esse é o último da manhã? Acho que é. Sim, é o último processo. A porta do restaurante está na mão do doutor Rodrigo. Olha, se a gente conseguir terminar antes do meio-dia seria interessante matar os 3 da manhã de ontem. Ficava Sim. dentro do período, né? Muito interessante. Gente, não tô... Achei aqui. 83 está aqui. Pronto, está na pasta. Esse ele é quase igual, porque ele tem algo a mais. Relatório. Trate-se de custo especial de divergência interposto pelo contribuinte contra acórdão 3401-007-115. Aí transcreva aí a emenda. Em seu recurso especial, o qual foi dado seguimento para a discussão das seguintes matérias. Aqui a recorrente é o contribuinte, ao contrário dos outros. O que ele quer? Cômputo das receitas financeiras no cálculo de crédito do artigo 3º, parágrafo 7º a 9º da Lei 10.833 e do rateio dos créditos do artigo 6º, parágrafo 1º a 3º da 10.833. Segundo, apropriação de créditos apurados pelo método do rateio proporcional às receitas de exportação, receitas do mercado interno tributadas e receitas do mercado interno não tributadas pelas receitas do regime cumulativo. Termo inicial de suspensão previsto nos artigos 8º e 9º da 10.925. A PGFN apresentou contrarrazões. Estou conhecendo os recursos, vamos ao mérito. Item 1. Inclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional. A jurisprudência dessa turma está espelhada nesse recente acórdão 9303-011-297 de 2021, na relação do Dr. Balcir. Nessa parte é idêntico ao anterior. É idêntico ao anterior, então eu estou dando provimento ao recurso nessa parte. Item 2. Apropriação de créditos apurados pelo método do rateio proporcional às receitas de exportação, receitas do mercado interno tributadas, receitas do mercado interno não tributadas e receitas do regime cumulativo.
Requer ao contribuinte reforma da decisão combatida, assegurando a manutenção do rateio da totalidade dos custos, despesas e encargos com direito a crédito proporcionalmente ao total da receita de exportação, total da receita do mercado interno tributado e no mercado interno com suspensão, isenção e alíquota zero. E não incidência das contribuições em relação ao total da receita bruta, total, em conformidade com o disposto no artigo 1º das leis 10.637 e 10.833. E parágrafo 3º e artigo 6º da 10.833, combinado com o parágrafo 8º, artigo 3º da 10.833. No que se refere ao rateio das receitas de exportação, a solução de consulta número 193 de 2017 é clara. Eis a solução de consulta. Método de rateio proporcional para determinação dos créditos vinculados à exportação. Totalidade das receitas brutas submetidas ao regime não cumulativo. O método do rateio proporcional, utilizado na apuração dos créditos da contribuição para o PIS, PASEP vinculados à exportação, somente deve ser aplicado naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente às receitas brutas do mercado interno de exportação. B. Consiste na aplicação sobre o montante dos custos, despesas e encargos vinculados comumente às receitas brutas não cumulativas do mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre receita bruta da exportação não cumulativa e receita bruta no regime da cumulatividade. Não, da receita bruta total no regime não cumulativo. C. Não permite a exclusão de qualquer valor da receita bruta da exportação não cumulativa ou da receita bruta total no regime não cumulativo da proporção acima, devendo esses valores serem totais para efeitos de cálculo daqueles créditos. Dispositivos legais dessa consulta, artigo 3º e 6º da Lei 10.833. Daí podemos concluir que não é a totalidade dos custos, despesas e encargos com direito a crédito que deve ser considerada, mas que o rateio somente deve ser aplicado naqueles casos que existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente à receita bruta não cumulativa do mercado interno da exportação. Terceiro item, terceira matéria. Quanto ao termo inicial de suspensão previsto no artigo 9º da Lei 10.925, vejamos. Aqui eu coloco toda a evolução legislativa. A transcreva 10.925, a IN 636 de 2006 e a IN 660 também de 2006. E depois eu vou colocar aqui um acórdão do Dr. Jorge. É unânime a jurisprudência dessa turma, no sentido de ser a partir de 1/8 de 2004, conforme acórdão 930310 644 de exatamente um ano atrás. Exatamente mesmo um ano atrás. 17 de 6 de 2020, de relatoria do Jorge. Aí vem aqui a emenda do Dr. Jorge. PIS, COFINS, suspensão agropecuária, artigo 9º da 10.925. Efeitos a partir de 1/8 de 2004. Na sua redação original e a partir de 30/2 de 2004, em relação às alterações da Lei 11.051. Diz o Dr. Jorge, nos termos do artigo 17.3 da Lei 10.925 e do artigo 5º da IN 636/2006, o artigo 9º da mesma lei, que criou hipótese de suspensão de incidência de COFINS e PIS na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de 1/8 de 94, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12 de 2004, em relação àquelas incluídas pela Lei 11.051, tendo exorbitado o poder regulamentar a IN-SRF 660, ao estabelecer que a eficácia só se daria a partir da data de publicação, 4/4/2006, e da IN 636 de 2006, por ela revogada, e que já havia regulamentado o efeito o referido artigo 9º, atendendo a determinado parágrafo 2º, com efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista. Confuso, mas o Dr. Jorge fez ficar claro aqui. Agora digo eu. Naquele acórdão é citado um de minha relatoria, 93030077582,
no qual digo que é maciça a jurisprudência do CARF no sentido de inadmitir que a norma administrativa, no caso a IN 660, pudesse limitar a eficácia a partir de uma data bem posterior à prevista na própria lei instituidora do regime suspensivo. Ainda mais quando outra do mesmo órgão, revogada pouco depois, atribui seus efeitos retroativamente à data do diploma legal. Dessa forma, estou dando provimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte para incluir as receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional e considerar como 1/8/2004 o termo inicial da suspensão prevista no artigo 9º da 10.925. Doutor Luiz. Presidente, eu tenho decisão sobre essa questão do cálculo do rateio. E na minha decisão eu faço comparativo matemático que explica a razão de ser de só ratear o que for comum. O que não é comum, ele já tem o seu tratamento. E se nós ratearmos tudo, nós vamos macular o tratamento definido pela lei para aqueles que não têm custos comuns. Acompanho gênero, número e grau. Seu voto, senhor presidente. Eu dou provimento apenas para incluir receita financeira no rateio e para considerar como termo inicial da suspensão o 1º de agosto de 2004. São as duas matérias que são pacíficas no nosso colegiado. Com relação ao cálculo do rateio, eu acompanho o relator. É como voto. Doutora Tatiana. Parabenizo pelo voto, presidente, acompanho o relator. Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Por uma questão de transparência, me parece que, com relação ao cálculo, a senhora havia divergido de mim na época, isso foi em 2018. Só para deixar claro. Tá, o senhor na época, né? Não, o senhor eu quase a concordar. O voto que era sobre o tema. Então, eu só queria deixar claro para a doutora Tatiana isso. Eu me lembro que nós discutimos muito, que a senhora também tem a formação necessária para discutir os cálculos, então foi muito interessante a nossa discussão. Doutor Luiz, por favor, tem algum número de acórdão dessa decisão do senhor? Seria até interessante. Que eu não me recordo, acho que faz tanto tempo, doutor Luiz. Eu tenho um acordo, doutor Luiz, aqui, só que eu copiei sem o número do acordo, mas o processo é 10.183, 720, 124, 2008, 23. A margem, exportação e importação, é isso, doutor Luiz? Do cálculo lá do... Tá. Desculpa, é verdade, doutor Luiz. Nossa, muito obrigada. Agora eu lembrei, é da MAGE, né? Obrigada, doutor Jorge. Caso, mas o doutor Jorge lembra do número do processo, é uma coisa impressionante. É verdade. Claro que eu não lembro o número, estou com ele aberto aqui, doutor Luiz. E aí, realmente, eu adoto... Bons votos eu copio. eu adoto... Desculpa, eu adoto outro tipo de cálculo. Eu só queria lembrar a senhora para... Perfeito. Nossa, eu agradeço muito, doutor Luiz, porque realmente às vezes passa, né? E assim, realmente, eu que tinha escrito ainda, e foi por unanimidade lá na turma ordinária, né? Quando eu estava substituindo. Então, desculpa, presidente, eu dou provimento total ao contribuinte. Perfeito. Doutor Rodrigo Mineiro já acompanhou, né? Doutor Valcir? Com o relator, já votei. Doutor Jorge? Com o relator. Doutora Érica? Com a divergência, excelência. Doutora Vanessa? Acompanho a divergência. Então, por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte
para incluir as receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional e considerar como 1/8/2004 o termo inicial da suspensão previsto no artigo 9º da 10.925. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que davam provimento total. Isso serve para os itens 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 97 já foi. 98 retirado. Com isso, acabamos a pauta dessa manhã. Doutora Érica, temos 3 para ontem, né? Aqui. Temos 3 para ontem e hoje à tarde nós temos somente 2 videoconferências e 4 processos para ser julgados. Então, na verdade, hoje à tarde a gente está com 4, 5, 6 processos. Acho que a gente pode jogar tudo à tarde, os 3 da manhã. Porque, melhor mesmo, que são melhor. 11h46, vai avançar no almoço aí. Tá bom, então, no final da tarde, em termos de tempo, a gente julga os processos de ontem. Então, vamos encerrar essa sessão, no dia 16/6. Iniciaremos a sessão de hoje à tarde, às 14 horas.